Ei, som, ei. Tomara Deus que seja, não? Você que tá aí, aumenta um pouquinho a guitarra pra mim. Um tiquinho só. Ó. Aleluias. A graça e a paz, meus queridos irmãos. Vamos ficar em pé, vamos celebrar o Senhor Jesus nessa noite de sexta-feira e também nessa noite de domingo. Você que está acompanhando, esse culto online no domingo, que você possa adorar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração. Lembrando que durante essas 2 semanas, os nossos cultos eles serão um pouquinho reduzidos, 1h20, por conta aí do decreto de enfrentamento à pandemia, amém? Mas nós podemos adorar o Senhor com toda a alegria do nosso coração, amém? Aleluias. Diga assim: Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluias, vamos celebrar. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, a tua teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Ele é o Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha
a Jesus. Aleluia. Nós somos a sua casa, Deus. Somos a sua morada, a sua habitação. Vem reinar, vem habitar, Deus, em nossas vidas. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar, esvazie. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa declara. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Cante e declare. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu
Senhor Jesus. Boa noite, igreja, graça e paz. Os irmãos que estão nos assistindo aí de casa pelo culto online, boa noite para você também. Irmãos, eu quero fazer alguns avisos aqui e falar para vocês que é muito importante a gente ficar atento às datas das programações da igreja, porque elas podem se modificar, né? Conforme os decretos forem aparecendo os novos decretos, a gente vai se adaptando, né? Se adaptando a esses decretos. E assim, os decretos, eles têm esse poder, né, de limitar algumas coisas que a gente vai fazer, né, dias e horários, mas o decreto, ele não tem o poder de parar a igreja de Cristo nessa terra. Então, assim, tudo pode parar, menos a obra de Deus, amém? Então, vamos lá. Primeiro aviso aqui, no dia 6 de junho, nós vamos comemorar o aniversário da igreja. Então, nós celebraremos, né, no dia 6. E aí é o seguinte, eu e você, nesse dia, nós traremos um agasalho, né? Vai ter uma caixa aqui, nós vamos colocar esses agasalhos para a gente estar presenteando depois os irmãos que precisam, né? Daí o Ministério de Ação Social vai ver as famílias que precisam e vai dar o destino para eles. Então, no dia 6 de junho, estaremos comemorando, né, celebrando o aniversário da igreja, 8 anos de fonte aqui em Fátima do Sul. E aí você já vai olhando no seu guarda-roupa, né, se tem alguma coisa lá que não te serve mais. As crianças normalmente perdem muita coisa, né, então traga. Se você não tiver nada, compre algo e traga, né, mas não venha sem nada. Muitas pessoas serão abençoadas. No dia 12/6, nós teremos o jantar dos casais. Foram disponibilizadas 40 vagas, né, que já foram encerradas, mas quem não vai participar aqui na igreja nesse dia, vai poder participar da sua casa, porque esse culto ele vai ser transmitido, né? Então o jantar vai ser transmitido, então vocês estarão lá, nós estaremos aqui, né, conectados, e com certeza, assim, preparem, né, uma mesa bem bonita, uma comida bem gostosa, se arrume para esse dia, celebre, né, junto conosco aqui. Com certeza a palavra vai chegar ao seu coração e vocês serão muito abençoados. Por enquanto, né, as salinhas ali do Ministério Infantil não vai estar acontecendo, né? Então, pais vão vir aqui para a igreja, para o culto, e as crianças vão ficarem aqui, tá? Então, por enquanto, não terá as salinhas ali do Ministério Infantil. Amém? Então, fique de pé aí no seu lugar. Nós vamos louvar o Senhor aqui com mais um louvor, mais uma canção. Aí, nesse momento, você pode também estar trazendo seus dízimos, suas ofertas. Os irmãos que estão em casa, nesse momento, também podem dizimar e ofertar através do Pix, né? A chave Pix vai estar aparecendo aqui no vídeo. Amém? Deus abençoe. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Os céus já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Tu és o único motivo que me fez chegar. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero lhe falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio,
Só tu és santo. Adora Ele. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Adora, igreja. Só tu és santo. Não há outro. Só tu és santo. Oh, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar, deixa eu entrar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Oh, não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo.
só tu és. Não há outro como tu, não há outro como. Declaramos isso, declaramos. Não há outro. Aleluia. Se você crê assim, queridos, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Abra sua Bíblia, queridos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3 e no versículo 16, né? Nem precisaria abrir, porque é o versículo mais famoso de toda a Bíblia. A graça e a paz para você que está em casa, você que está assistindo no domingo este culto, que você possa adorar o Senhor. Infelizmente, temos que ficar aí 2 semanas, né, sem cultuarmos no dia do Senhor, que é o domingo. E eu tentava me segurar em verdades que eu havia aprendido, mas não eram verdades que haviam sido colocadas no meu coração, eram verdades da religião, era a tradição que eu tinha recebido dos meus pais, eram coisas que eu repetia dentro da igreja, aos longos dos meus 15 anos de vida. Eu tive essa crise com 15 anos de idade, e eu tentava assim, me apegar nessas verdades, e eu falava assim, não, mas eu não posso me desviar, porque senão eu vou para o inferno existe, ou eu não posso me desviar, porque senão, agora os demônios vão se apoderar de mim, porque a palavra diz que quando nós nos afastamos do caminho do Senhor,
o nosso estado ele se torna pior do que éramos. Então, 7 outros, olha só, como que a gente tenta se apegar em tábuas de salvação. E eu tentava buscar algumas justificativas do porquê eu não poderia abandonar a Jesus, do porquê que eu não poderia sair da igreja, do porquê que eu não poderia parar de servir a Deus, de ser um cristão, de ser um evangélico, de ser um crente. E eu busquei em várias tábuas de salvação, e nenhuma delas, queridos, foi capaz de me sustentar. Toda vez que eu subi em cima de uma tábua daquela, eu afundava. Porque é isso que a religião faz com a gente. Toda vez que eu tentava, medo do inferno, então deixa eu subir nessa tábua aqui, porque aí eu vou ficar na igreja, mas eu afundava. Só que aí, queridos, em meio a essa crise, o Senhor, ainda com 15 anos de idade, Ele me revelou a verdadeira espiritualidade do reino de Deus. O Senhor me fez entender qual deveria ser a minha base espiritual. Qual deveria ser o meu alicerce espiritualmente falando? Não deveria ser o medo do inferno, não deveria ser a honra aos meus pais, porque eu aprendi com eles a amar Jesus, foram eles que me levaram à igreja, mas chega um momento que a gente tem que se decidir por si. Então todas aquelas tábuas começaram a afundar juntamente comigo. E foi exatamente nesse momento em que Deus me mostrou a verdadeira espiritualidade do reino. Porque todas as outras minhas espiritualidades estavam falindo, estavam naufragando. Eu já não conseguia me sustentar em cima delas. Eu procurava um sentido de continuar servindo a Deus, de continuar sendo um crente, de continuar indo para a igreja, de continuar servindo a Deus, mas eu não encontrava mais firmeza em nenhuma espiritualidade. Foi então que eu tive um encontro com a verdadeira espiritualidade do reino, ou a única espiritualidade do reino. Sabe qual é? O amor. Então eu quero falar para você, queridos, que você, assim como eu, precisamos entender que a única espiritualidade do reino é o amor. Nós estamos aqui por causa do amor. A fé cristã, ela está em cima desta tábua chamada amor. E se você não entende isso, e se você não aprendeu assim, se de repente a sua espiritualidade está em cima de tábuas, que não seja o amor, de repente a sua espiritualidade está em cima da tábua da prosperidade. Eu vou servir a Deus, eu vou seguir a Jesus, eu vou para a igreja porque eu quero ser próspero. Ou eu vou seguir a Deus, eu vou servir a Jesus porque eu quero um casamento abençoado, eu quero uma vida emocional abençoada. Eu vou servir a Deus porque eu quero ser muito usado, eu quero ter dons, eu quero ter ministérios. Eu quero servir a Deus por tantas outras coisas, queridos. Seja qual for a tábua da sua espiritualidade, se não for o amor, eu presumo em dizer que um dia você vai começar a naufragar. Porque só existe uma espiritualidade do reino, e a espiritualidade do reino é amor. Amor. Então, o que é a vida cristã? A vida cristã é uma vida em amor. Nós estamos aqui porque nós somos alcançados por um amor. E nós estamos aqui para exalar este amor. O cristão, ele deveria ser a referência de amor para os de fora. O crente, você e eu, deveríamos ser a referência de amor que o mundo lá fora não tem. Por quê? Porque Deus é amor. O Evangelho é um Evangelho de amor.
O reino é um reino de amor. A espiritualidade do reino não são os ofícios, não são as liturgias, não são os dons, não são os milagres, não são as bênçãos, não é a cruz, embora a cruz é o nosso maior símbolo, não é o pastor, não é a célula, não é a comunhão, não é nada disso. Se você está seguindo a Jesus por causa dessas coisas, por causa dessas espiritualidades, eu quero convidar você nessa noite a conhecer a espiritualidade do reino. E a espiritualidade do reino é amor. Tanto é que o apóstolo Paulo ele vai dizer aos Romanos capítulo 8: quem nos separará do amor de Deus, que se revelou, que está em Cristo Jesus? Então, quando você encontra a verdadeira espiritualidade do reino, Deus me ama, eu sou amado por Deus, e eu agora vou expressar esse amor de Deus na minha vida. Aí, queridos, não tem espada, não tem perseguição, não tem doença, não tem Covid, não tem nada capaz de separar você de Deus. Por quê? Porque agora você encontrou a espiritualidade do reino, e a espiritualidade do reino é o amor. Então veja só o que esse versículo vai nos dizer. João capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora presta atenção. Porque Deus amou, Ele deu. Ou seja, o amor de Deus foi um amor doador. Deus amou tanto que Ele deu, que Ele ofereceu, que Ele ofertou, que Ele doou. Deus Ele não amou de palavras. Deus Ele não amou de nenhuma outra forma que não seja um amor real, um amor praticado, um amor que foi materializado. Como que Deus materializou o amor dele por mim e por você? Dando o que, pastor? Aquilo que ele tinha de melhor, o Filho dele. Então, o amor de Deus, queridos, ele é diferente desse amor que a gente vê por aí. Um amor de palavras, um amor de vãs repetições. A gente fala assim: meu amado, Daniel, meu amado. Olha só, o amor se tornou um pronome de tratamento. Meu amado. A gente chama tantas outras pessoas de meu amado, meu querido, mas será que é querido mesmo? Será que de fato é amado mesmo? Ou é simplesmente uma forma de falar, um pronome de tratamento? Meu amado. O amor de Deus, ele foi um amor materializado. Foi um amor que foi mensurado. Um amor que foi visto. Um amor que foi experienciado. Nós podemos experimentar esse amor através da pessoa de Jesus, o Filho que Ele nos deu. Foi assim que Deus nos amou. Essa é a espiritualidade do reino. Um amor que foi compartilhado, que foi testemunhado, que foi materializado. Um amor que não é um discurso e nem um sentimento, mas um amor que é presente, que é real, que é verdadeiro, que foi expressado. Amor praticado. Esse amor é a espiritualidade do reino. E quando eu e você entendemos isso, quando nós entendemos que esse amor é a validade do reino, não a religião, não os símbolos, não aquilo que a gente pratica aqui na igreja, como ritual, hábitos rotineiros de uma religiosidade, que nada disso pode sustentar a minha vida e a sua vida,
que nada disso pode sustentar a minha fé e a sua fé, senão o amor, porque o amor é a espiritualidade do reino, foi personificado, foi manifestado para mim e para você. Então Deus nos deu, queridos, e se Deus nos deu, é porque Ele espera que eu e você também pratiquemos esse amor que doa. Se Deus nos deu o Filho dele, se Deus nos amando, se Deus nos amou, nos amando, praticando, materializando o amor dele, Deus também espera que eu e você expressemos um amor real, um amor praticado, um amor testemunhado, um amor materializado em favor dos outros. Porque o amor, ele é a espiritualidade do reino de Deus. Eu quero ler com você alguns textos para a gente entender isso. 1 Coríntios capítulo 13, você também conhece muito esse texto. 1 Coríntios capítulo 13. Aleluias. E aqui eu encontro o tema dessa minha pregação nessa noite, dessa minha mensagem nessa noite. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, vai dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos projetar aqui também para vocês. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, eu só sou enquanto amo. Eu só sou alguma coisa enquanto amo. Se não tiver amor, se eu não amar, eu nada serei. E o tema dessa mensagem nessa noite é: somos enquanto amamos. Eu quero que você repita isso comigo: somos enquanto amamos. Queridos, você só é quando você ama. É isso que esse texto, se você continuar lendo o texto, lendo esse capítulo 13, você vai ver que o Paulo, ele está colocando o amor como um dom supremo. E ele está dizendo: não importa o que você faça, não importa o que você seja, não importa se você não sabe amar, se você não tem amor, você não é nada. Você pode conhecer todas as ciências, você pode saber falar todas as línguas, você pode ter todos os dons, você pode profetizar, você pode fazer um monte de coisa, você pode surpreender a todos, você pode ser a pessoa mais importante diante dos homens, por causa das suas habilidades, mas se você não ama, você não é. Então, nós só somos quando amamos. Nós só somos enquanto amamos. Você só vai conseguir viver uma espiritualidade com Deus, você só vai conseguir viver uma vida cristã, real, profunda, inabalável, convicta. Você só vai conseguir ser de fato um cristão autêntico e verdadeiro um dia que nós entendermos que só somos enquanto amamos. Então, o cristão, queridos, ele não tem escolha. Para nós cristãos que conhecemos a Deus, que conhecemos o reino, que fomos alcançados pelo amor de Deus, nós não temos escolha. Precisamos aprender a desenvolver e praticar o amor, porque só somos enquanto amamos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto de 1 Coríntios.
Se você não ama, queridos, não importa as suas prerrogativas, não importa o que eu e você sabemos fazer, as nossas habilidades, sem amor não somos, e só somos enquanto amamos. Eu quero ler um outro texto com você, que está em 1 João, abra aí comigo em 1 João. Aleluias. Primeiro João capítulo 3, a partir do versículo 11. Primeiro João capítulo 3, a partir do versículo 11. Presta atenção, queridos, nesse texto. Diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta. Desde quando? Desde o princípio, desde sempre, não tem outra mensagem. A gente até pode, pela falta de capacidade de amar, porque nós não queremos nos envolver em amor, porque nós não queremos praticar o amor do reino, a espiritualidade do reino que é amar. Qual é a espiritualidade do reino, pastor? É pregar bem. Qual é a espiritualidade do reino? É ter muitos ministérios, muitos dons, muitos talentos. Não, a espiritualidade do reino é amar. 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 E o amor tem que ser praticado. O apóstolo João está dizendo: esta é a mensagem desde sempre, desde o princípio, desde o início é assim, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não fique espantado se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Veja que o amor é algo tão sério, que o João está dizendo assim: olha, para falar a verdade, só passou da morte para a vida somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que serão salvos, somente aqueles que se reconciliaram com Deus, são aqueles que amam. Porque aqueles que não amam ainda estão na morte, não conheceram a vida. É isso que ele está dizendo. Versículo 15: todavia, aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todos os assassinos não têm a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha aí para o seu irmão e fala assim: eu quero dar a minha vida pela sua. Eita, irmão, isso é forte. O que é o amor? Amor é dar. Ah, pastor, eu pensei que o amor era afeto, afeição. Eu pensei que amor era dar um presentinho, um beijinho. Eu achei que amor, pastor, era uma expressão de afeto simplesmente. Oh, queridos, isso faz parte do amor. Mas o verdadeiro amor é aquele que se doa. Versículo 17: ora, aquele que possuir recursos neste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aquele que ver o seu irmão passando necessidade e fechar os olhos, como pode o amor de Deus permanecer nele? Como pode? Versículo
18: Filhinhos, não amemos de palavra nem de línguas, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amados, muito tem se falado em amor, e você sabe, queridos, que o cristão ele tem que amar, e você sabe, queridos, que aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama, na verdade nunca conheceu a Deus. E você sabe que aquele que diz que segue a Jesus, que ama Jesus, mas não ama o próximo, na verdade, segundo as palavras de João, nunca de fato conheceu a Jesus. Agora, eu quero que você pense um pouquinho mais fundo comigo nisso. Por quê? Porque a gente tem que tirar isso daqui, a gente tem que tirar essas letras, esse texto, esse mandamento, porque isso daqui é um mandamento: amemos uns aos outros. Um amor praticado, não um amor de palavras, não um amor de língua, mas um amor praticado. Amemos uns aos outros. Como? Em tudo, se doando pelo outro. Se o outro está passando necessidade, eu tenho que amar. Como? Suprindo a necessidade. Amar é praticar, é materializar o amor ao outro. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, queridos, tirar essas letras, tirar esse mandamento, tirar essas palavras de sabedoria e praticar verdadeiramente nas nossas vidas. Por quê? Porque só somos enquanto amamos. O motivo da frustração espiritual, emocional, existencial de muitas pessoas, o motivo de crises, de depressão, de angústia, de vazio de muitas pessoas, queridos, é porque ainda não experimentaram este amor materializado. Não amam. E quando você não ama, você deixa de se importar com o próximo, você deixa de olhar para o próximo, você se coloca em primeiro lugar. Aí você começa a pensar só em si mesmo. Aí nós passamos a viver o contrário do amor, que é um egoísmo. Nós fechamos os nossos olhos para o nosso próximo. Por quê? Porque nós temos dificuldade de materializar, colocar na prática o nosso amor. Então é tempo da igreja se despertar para viver um verdadeiro amor. Porque, queridos, do que adianta a gente entrar num ambiente de culto como esse e a gente se descabelar todo, chorar, sair daqui com o rosto chega inchado de tanto derramar lágrimas, dizendo: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e cantar canções que diz que nós amamos a Jesus, um amor de palavras, de música, de canções, só que sair daqui, queridos, a gente não materializar esse amor lá fora, a gente não praticar esse amor, queridos, isso é hipocrisia, isso é falsidade diante de Deus. Deus conhece os nossos corações, Deus ele sonda os nossos corações. E eu quero dizer uma coisa para você, sinceramente, aquele que não entende esse princípio do amor, que o amor tem que ser materializado, aquele que não ama o próximo, e amar o próximo não é ficar simplesmente elogiando,
bajulando, dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas é se doar para o próximo. Uma pessoa que não está vivendo, ou que não começou a praticar esse amor materializado, queridos, é uma pessoa frustrada, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, é vazia. Por quê? Porque você só encontra sentido na sua vida quando a sua vida serve para servir o próximo. É por isso que nós nos casamos. É por isso que a gente precisa de alguém, para quê? Para compartilhar a nossa vida. O que é comunhão? Comunhão é compartilhar o que eu tenho. Porque eu quero que o Daniel tenha em comum aquilo que eu tenho. Então eu quero compartilhar aquilo que eu tenho com ele. Eu tenho comunhão com o Daniel. Ou seja, eu quero compartilhar a minha vida com ele, é ter em comum. Isso é amor. É por isso, queridos, que você só encontra sentido na vida do outro. É por isso que se um filho morre, um pai e uma mãe entram em crise, porque uma parte dele se foi. E mesmo sabendo que um dia vai se encontrar, mesmo sabendo que um dia estarão juntos no céu, a crise, a dor, a solidão, a perda ainda existe. Por quê? Porque agora o pai e a mãe não têm a quem mais compartilhar de si mesmo. Esta é o princípio da dor da perda. Quando você perde alguém, no fundo, você agora está diante da triste realidade que você não vai poder mais compartilhar a sua vida com aquele que se foi. Você não vai poder mais se doar para aquele que se foi. Porque, queridos, se não fosse assim, seria fácil. Perdi alguém, não tem problema, eu vou arrumar outro. Perdi alguém, não tem problema, agora eu vou fazer para o outro aquilo que eu fazia para este que se foi. Mas não é assim que funciona, porque é um vínculo de amor. Então a dor da perda nada mais é do que o impacto dessa realidade, que agora eu não vou poder mais compartilhar a minha vida, eu não vou poder mais me doar àquele que se foi. É por isso, queridos, que existem pessoas que vivem vazias. Por que são vazias? Porque nunca aprenderam a compartilhar nada com ninguém. Nunca aprenderam a se doar ao outro. O ser humano, ele tem uma necessidade natural de se doar para o outro. Isso é amar. É por isso que Deus amou o mundo como? Compartilhando algo dele. Compartilhando o seu filho, dando o seu filho. Uma mãe ama um filho se doando para o filho. Um pai ama um filho se doando para o filho. Um esposo ama a esposa se doando para a esposa. Vivendo em função da esposa. Quem é pai, quem é mãe, quem é marido, quem é esposa, que sabe disso que eu estou te dizendo. Você pode fazer o que for capaz, por causa daquele a quem você ama. Agora, isso não pode ser somente com aqueles que estão próximos, isso tem que ser com todos. Vamos fazer uma campanha solidária. Precisamos de cestas básicas, precisamos de doação, porque nós vamos fazer uma campanha solidária agora para o frio. Vamos comprar cobertores, queremos comprar 200 cobertores na igreja. Cada um vai doar um cobertor que custa R$15. Vamos lá. Materialize esse amor. Não, mas eu não sei para quem vai esse cobertor. Eu não sei quem que vai se beneficiar com esse cobertor. Nós precisamos de cestas básicas, irmãos. Continuem contribuindo com a nossa campanha do amor, porque nós queremos doar cestas básicas, nós queremos materializar o nosso amor, queremos ser uma igreja que ama, queremos ser porque nós queremos amar, e só somos enquanto amamos. Então nós precisamos nos doar como igreja, em favor dos outros.
usar os nossos recursos não simplesmente para comprar um som melhor, não simplesmente para comprar mais ar-condicionado, uma cadeira com estofado melhor, para que a gente se sinta bem, instrumentos novos e melhores. Nós queremos reservar parte desse recurso para doar em favor do outro. Qual outro? Aquele que nós nem conhecemos. Isso é materializar o amor. Isso é praticar o amor. Amor tem que ser praticado. Só somos enquanto amamos. Então, o amor de hoje, queridos, é um amor de palavras. É um amor de falácia. Amo. Ama mesmo. Porque as pessoas dizem que ama, mas o que a gente tem visto é uma sociedade cada vez mais introspectiva, uma sociedade de pessoas mais vivendo em função dela mesma. O que nós temos visto hoje é uma sociedade de pessoas, e até mesmo cristãos, que estão vivendo para eles mesmos. Não se doa mais, não materializa o amor que Deus compartilhou conosco. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Filhinhos, não amemos de palavras, mas com atitudes. Amor verbalizado não funciona. Amor tem que ser materializado. Amor não é sentimento. Amor não é emoção. Amor é atitude. Amor é ação. Amor tem que ser visto, meu querido. A fé não. A fé é invisível. A fé é invisível, mas o amor não pode ser invisível. Amor tem que ser visto. Tem que ser materializado. Eu não estou dizendo, queridos, para você sair agora fazendo bem e ficar batendo foto. Batendo foto, olha que, né, que antigo isso, bater foto. Você não precisa ficar se mostrando. Você não precisa ficar fazendo selfie. Olha só, estou amando. Aprendi com o pastor que amor é materializado. Então eu estou amando. Querido, você não precisa disso. Mas eu vivi uma época da minha vida com essa crise espiritual. E dos anos para cá, queridos, eu tenho entendido que nós precisamos praticar esse amor. E Deus sabe, queridos, que eu tenho me esforçado nisso. E você sabe que a Bíblia, a palavra, ela nunca fez tanto sentido para mim como agora. Por quê? Porque a espiritualidade do reino é o amor. Então, quando nós materializamos o nosso amor, ajudamos o próximo, como o apóstolo João está dizendo aqui. Vamos ler novamente. No versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? Como pode? A partir do momento que a gente fecha os nossos olhos para o nosso próximo, para o nosso irmão, para aquele que necessita, para aquele que precisa, para aquele que não tem, a partir do momento que você fecha os seus olhos, como pode o amor de Deus permanecer na minha e na sua vida? Como pode? A minha oração, queridos, é que a nossa igreja seja uma igreja cada vez mais generosa. Uma igreja que materializa esse amor. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, olha a desculpa, o diabo ele é tão sagaz, ele traz coisas para confundir a nossa mente, ele traz argumentos, ele traz sofismas para confundir a nossa mente.
Pastor, mas a salvação não vem pelas obras. A salvação vem pela fé, pastor. Então, se você ler Tiago capítulo 4, você vai ver, queridos, que não existe fé sem obras. Toda fé autêntica, verdadeira, é demonstrada por obras. E quer falar de salvação? Então vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 8. De fato, a salvação é pela graça mediante a fé. Agora no versículo 10, vai dizer assim: porque nós somos criados nele para as boas obras. No mesmo texto que o apóstolo Paulo, ele fala sobre salvação, que é pela graça mediante a fé, 2 versículos depois ele vai falar assim: olha, Deus nos chamou para as boas obras. Boas obras. O que é o amor? O amor é a materialização da fé em obras. Só que falar isso hoje parece heresia. Falar isso hoje, queridos, parece que é coisa de espiritismo. Mas é exatamente assim que eu entendo. E quando eu entendi isso na palavra, queridos, isso me abençoou de um tanto. Não existe amor que não seja praticado, que não seja materializado. Amor tem que ser materializado. Vamos ler um outro texto, 1 João capítulo 4, um pouquinho na frente aí. Para a gente encerrar. A partir do versículo 7. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. Que vai dizer assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama, pastor, por isso que toda vez que eu venho num culto, eu me derramo mesmo, eu choro, eu derramo minhas lágrimas, eu adoro o Senhor, há tanto amor na minha vida. Querido, você pode derramar um balde de lágrima no meio da adoração, mas se você sai daqui e não pratica esse amor lá fora, com quem tem necessidade, se você sai daqui e não materializa esse amor lá fora com quem tem necessidade, se você não se doa, se você não é capaz de se doar, de ajudar alguém, de ofertar na vida de alguém, de amenizar o sofrimento de alguém, queridos, me desculpa em dizer, você não conhece o amor de Deus. Esse é o problema. O problema da nossa geração, dos cristãos da nossa geração, é que vive um amor sentimental, um amor platônico, um amor shakespeariano. Eu amo Jesus, eu me derramo. Do que adianta se derramar num culto, mas não se despejar na vida dos outros, não se doar lá fora? E não é nem lá fora, querido, você nem precisa andar muito para achar alguém que precisa da sua ajuda, dos seus recursos. Não, os meus recursos são meus, eu trabalhei. Meu querido, Jesus deu o maior recurso que ele tinha nos céus, o Filho dele. Por que então não ajudar as pessoas? Por que então não ofertar na vida das pessoas? Por que então não participar mais das obras sociais que nós temos na igreja? E aí eu entendo que Jesus disse assim, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Quando ele fala que o amor se esfriaria, ele não está falando de um amor da adoração. Ele não está falando desse amor assim, em que a gente se expressa e chora. Ele não está falando desse amor. Ele está falando do amor praticado. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, ou seja, cada um estaria vivendo para si mesmo. Cada um estaria vivendo para a sua própria causa.
ninguém se doa mais, ninguém materializa mais esse amor na vida do outro. Quando fala de obra social na igreja, quando fala de mobilização social na igreja, quando fala para ajudar os outros, há uma frieza do amor. Mas nós somos uma igreja que Deus tem despertado para amar verdadeiramente, amém? Nós queremos ser uma igreja, queridos, que ande e viva em amor, que seja generosa, que ame, mas um amor materializado, um amor materializado. E o texto vai continuar dizendo, no versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora veja bem esse versículo 11, presta atenção, olha só, se isso não é um tapa na nossa cara. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus nos amou de tal maneira, se Deus nos amou assim como? Enviando o seu Filho, nos dando o seu Filho, nos ofertando o seu Filho, um amor que foi testemunhado, um amor que foi visto, um amor que foi materializado, um amor que foi praticado, não um amor ufânico, não um amor de palavras, não um amor shakespeariano, um amor romantizado, mas um amor praticado. Se Deus nos amou assim, devemos nós também amar uns aos outros, amém? Devemos amar uns aos outros. Que o seu amor, queridos, que a espiritualidade no reino, na sua vida, seja um amor praticado. Eu quero dizer uma verdade para você, presta atenção, e eu já vou encerrar. Se você prestar bem atenção, assim como eu tenho prestado, se você estiver atento, porque você tem que fazer essa oração, você tem que falar assim: Senhor, eu vivo num mundo tão egoísta, eu vivo numa sociedade tão egocêntrica, tão voltada para si, aonde as pessoas elas buscam seus próprios interesses, aonde fechamos os olhos para aqueles invisíveis. Existem muitas pessoas, queridos, que são invisíveis, que são marginalizados. E a sociedade, ela fecha os olhos para estes. Agora, se você começar a fazer essa oração: Senhor, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, porque eu quero começar a enxergar os invisíveis. Senhor, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque você tem que orar como Isaías: eu habito no meio de um povo que é egoísta, que não quer amar porque não quer se doar, não quer repartir, não quer materializar, não quer repartir aquilo que tem, os recursos que tem. E não é só dinheiro que eu estou falando, queridos, não é só recursos materiais, eu estou falando de tudo, eu estou falando de tempo. É uma sociedade que não quer amar, por quê? Porque ela não quer se doar, ela não quer repartir, ela não quer contribuir, ela não quer repartir a vida com o outro. Então quando você ora dizendo assim: Deus, eu habito no meio desse povo. Os tempos são assim, tempos de homens que são amantes de si mesmos, uma sociedade, uma geração egocêntrica, egoísta, hedonista, que buscam só os seus próprios interesses. Crianças estão abandonadas,
velhos estão abandonados. Mas, Senhor, abre os meus olhos para começar a enxergar estes. Porque a verdadeira religião, segundo Tiago, é cuidar das viúvas, dos pobres, dos necessitados, dos órfãos. Praticar a justiça. Essa é a verdadeira religião. Então quando você começa a orar, fala assim: Deus, começa a me mostrar. E eu quero ser um canal de bênção, eu quero poder ajudar as pessoas. Começa a me mostrar, eu quero que o Senhor abra oportunidades para mim poder contribuir, para mim poder ajudar a vida de outras pessoas. Querido, se você começar a ficar atento e você começar a orar nesse sentido, você vai ver que Deus ele vai começar a mandar gente até você, para você ajudar, para você materializar o amor que você diz que tem. Você vai perceber que Deus ele vai começar a enviar pessoas vão começar a mandar o WhatsApp para você. Oi, eu estou precisando disso, será que você poderia me ajudar? Aí você vai ver que não é os outros que estão querendo sugar você, que não é as pessoas que estão encostando em você, porque essa é a mentalidade do mundo, estão querendo encostar em você. Aí você não vai dar mais aquela resposta que o mundo dá: vai trabalhar. Não, você vai começar a dizer assim: obrigado, Senhor, porque hoje Tu me deu uma oportunidade de praticar o amor, de materializar o amor, nas pequenas coisas, queridos. Como eu falei, não é só recursos financeiros, mas de repente alguém vai chegar para você e falar assim: eu tô me sentindo tão sozinho, será que você poderia vir aqui fazer uma visita? Esses tempos nós fomos fazer uma visita para uma irmã da igreja, e ela com lágrimas nos olhos falou assim: que bom que vocês vieram. Eu ando tão sozinho ultimamente, ninguém vem conversar comigo, eu passo aqui o dia todo, de repente semanas inteiras sozinha. Queridos, você imagina isso? Aquela irmã não precisa de dinheiro, não precisa de uma cesta básica, não precisa de um cobertor, não precisa nada disso. A única coisa que ela precisa é uma companhia, é alguém para conversar, para tomar um chá com ela. Mas nós estamos muito atarefados, não é verdade? Nós não podemos parar o que nós estamos fazendo para visitar alguém que precisa simplesmente de alguns minutos da nossa atenção. Então, quando nós falamos de amor praticado, nós não estamos falando de coisas materiais, de recursos materiais simplesmente. Muito embora o texto de 1 João capítulo 3 vai falar que aquele que tem recursos dessa terra e não ajuda o seu próximo, que não ajuda o seu irmão, não conhece o amor. Mas é muito mais do que isso. É se doar na obra de Deus, se empenhar na obra de Deus. Há tantas coisas que nós precisamos, não somente de recursos financeiros, mas de recursos humanos, limpeza. Há tanta coisa que precisa ser feita que vocês não têm ideia, e muitas vezes acaba sobrecarregando alguns, por falta de amor de outros. Então ame, pratique o seu amor. Pare de falar que você ama, sem ter obras, sem ter ações concretas. Comece agora, queridos, a mostrar por meio de ações, por meio de atitudes, por meio de testemunho, que você de fato conheceu o amor. Porque só somos enquanto amamos. Só somos enquanto amamos. No final da vida, você vai entender isso que eu estou pregando hoje. No final da vida, você vai olhar para trás e você vai falar assim: a minha vida valeu a pena. Não porque eu ganhei muito dinheiro,
não porque eu me formei, não porque eu consegui muitas coisas materiais, não por causa dos títulos acadêmicos que eu consegui na minha vida. Não, a minha vida valeu a pena, porque sempre que eu pude, sempre que me abriu uma oportunidade, eu amei. E o meu amor foi praticado. Não importa com quem foi. Às vezes nós amamos pessoas que de repente nem mereciam o amor que nós estamos dedicando a elas. Não correspondem. São ingratas. São grossas. São rudes. Mas mesmo assim, você está lá todos os dias amando. E às vezes o diabo ele vem com sofisma dizendo assim: se você não fizer, ninguém vai fazer, então você tem que fazer. É como se ele tivesse assim, querendo trazer uma obrigação sobre você. Ele está querendo roubar a tua coroa. Na verdade, queridos, não tem ninguém para fazer, porque Deus está dando a oportunidade para você amar. É por isso que ninguém está fazendo. É porque Deus preparou para você praticar, materializar o amor. Está entendendo? Oh, queridos, entenda e receba essa palavra no seu coração. Continue amando. Molisete, continue cuidando dos bichinhos dessa cidade. Continue, porque é uma forma também de materializar o amor. A irmã Lisete, ela se doa. Às vezes ela para o que está fazendo para poder socorrer um animal. Ela faz parte da ONG que cuida dos animais abandonados. Isso é se doar, queridos. Continue amando, continue exercendo o seu amor, praticando o seu amor. Porque amor tem que ser materializado, tem que ser testemunhado, tem que ser visto. Tem que ser visto. Amo. Então prove que você ame. Deixa que os outros vejam o amor de Deus na sua vida. Como? Através das suas obras. Aleluias. Vamos ficar em pé. Pai, nos ensina a amar, Deus. Queremos ser uma igreja mais amorosa, mais solidária. Pai, o apóstolo Paulo disse, Deus, que estava se desgastando exteriormente, estava se doando. Isso é um amor, Deus, um amor que é praticado, um amor doador, um amor que se doa. O apóstolo Paulo vai dizer também, Deus, que o amor ele é sofredor, ele é paciente, ele é longânimo. E é claro que ele não está falando de virtude simplesmente, de sentimentos, mas ele está falando de algo concreto, algo que é materializado e praticado, algo que é visto, testemunhado. Nos desperta para esse amor, nos desperta para vivermos esse amor, Deus. Olharmos mais para os outros, para o próximo, nos doarmos mais para o próximo. Sairmos desse egoísmo, desse egocentrismo que muitos têm vivido. Essa sociedade é assim, Pai. São os tempos do homem pós-moderno mesmo, onde cada um pensa em si. Mas o verdadeiro amor, aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que conhecem a Deus, pensa no próximo. Nos desperta para viver esse amor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, queridos. Quarta-feira que vem e sexta-feira que vem nós teremos culto novamente. Domingo nós não teremos culto. Nos ajude aí a comunicar, os líderes de célula, nos ajuda a comunicar que nós não teremos culto no domingo, amém? Que Deus abençoe.